Começando então uma série de vídeos sobre o personagem Isaías, que é um personagem que surge, né, nos relatos e nas histórias do Antigo Testamento. Inclusive tem um livro no Antigo Testamento que leva o seu nome. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre personagens bíblicos e o livro texto que eu escolhi utilizar aqui no canal como primeiro livro referencial, esse aqui. Todos os personagens da Bíblia de A a Z, então cada um dos personagens em um vídeo, né, conforme o próprio texto desse livro, do Richard Losch, da editora Templos. E eu já consegui gravar aqui nesse canal todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, E, F, G, H e atualmente estão na letra I. Então olha o tanto de personagem que já deu para gravar. Faço isso por mera curiosidade. Lembrando que este vídeo faz parte de uma playlist geral sobre teologia. Playlist específica que é sobre personagens bíblicos. Então Isabel foi o personagem anterior. Isaías, precisarei gravar vários vídeos, parte 1, 2, 3, 4, provavelmente, ao longo dessa semana, porque, talvez até mais, porque a história dele no livro aqui é bem extensa. Tanto é que o livro de Isaías no Antigo Testamento é um dos livros mais extensos de toda a Bíblia. E aí, Isaías, claro, no seu relato ou na sua biografia, não poderia ser diferente. Então vamos para o vídeo parte 1 sobre Isaías. O livro de Isaías apresenta um pequeno problema para os estudiosos, pois, para ser interpretado ao pé da letra, seria necessário que o profeta vivesse por mais de 200 anos. Bom, tá aí uma informação que eu já não sabia. Ou que ele tivesse uma visão do futuro que ofuscaria o mito de Nostradamus. Então, ou ele teria que ter vivido mais de 200 anos, ou então ter uma visão de futuro de 200 anos. Acredita-se, eu acho que eu fico com a segunda opção. Também tem, com certeza ele vai dizer aqui que outros mais escreveram também, pode ser também. Aceita-se quase universalmente que o livro esteja dividido em 3 seções, chamadas primeira seção, ou primeiro, segunda seção e terceiro Isaías. Primeira seção, segunda e terceira seção, ou então primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías. Lembrando que na Bíblia é um único livro, mas apenas a organização é que se divide em 3. Os capítulos, por exemplo, de 1 a 39 formam a primeira parte. De 40 a 55 compõe a segunda, e de 56 a 66, viu como ele tem muito capítulo, constitui a terceira parte do livro de Isaías. Embora seja provável que a segunda e a terceira partes tenham sido escritas pelo mesmo autor. A segunda claramente trata do período do exílio babilônico, enquanto que a terceira se concentra no período de restauração após o retorno a Jerusalém. Ou seja, pós-exílio, né? O profeta, a quem chamamos Isaías, autor ou personagem principal, e aqui ele coloca nessa dualidade, que pode ser o autor ou então o personagem, da primeira parte viveu no século 8 a.C., 2 séculos antes do exílio, que ocorreu em 586 a.C. Ele foi uma pessoa... Século 8 a.C. quer dizer que é entre o ano 800 e o ano 700 a.C. Ele foi uma pessoa real. Então, pressuposto básico aí, uma pessoa real, que lidou com questões muito concretas, e sua personalidade veio à tona de forma clara. Os autores das 2 últimas sessões conheciam muito bem esse profeta e pronunciaram suas profecias por meio da pessoa e da personalidade de primeiro Isaías. Então, primeiro Isaías é a base, que vai do capítulo 1 ao 39. Isso torna a nossa tarefa mais fácil, já que, mesmo que tenha sido 2 ou 3 escritores, mesmo que, uma condição, todos eles se fundiram em um único grande profeta, que foi, de fato, um homem de carne e osso do século 8 a.C. Isaías era o filho de Amós. Não deve ser confundido com o profeta Amós. Amós, o pai de Isaías com o Z, pelo menos na transliteração para a língua portuguesa. E o profeta Amós reconhece, que nasceu em Jerusalém por volta de 760 a.C. Sua primeira visão, a de Isaías, aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. Ou seja, isso está lá no capítulo 6, verso 1 do livro de Isaías. O que se deu por volta de 742 a.C. E as condições são de que Isaías tinha quase 18 anos na época. Então, tudo começou na vida de Isaías quando ele tinha 18 anos. Existem evidências de que ele pode ter sido membro da família real. Então eu também já ouvi falar dessa história, né, que há uma possibilidade de que ele tenha sido membro da família real de Jerusalém. Ou pelo menos de que tinha sangue nobre. Ele mantinha uma relação próxima com muitos reis, e seu nível de instrução indica que provavelmente vivera sob a tutela real. Ele se casou com uma mulher a quem chama de
abre aspas, a profetisa, conforme ele mesmo no capítulo 8, verso 3 do seu livro. Mas nada mais se sabe sobre ela. Teve 2 filhos a quem deu nomes proféticos, Siar-Jazub, um remanescente voltará, e Maher-Shalal-Hash-Baz, apresse o espólio, acelere a pressa. Acho que é isso, né? Não, apresse o espólio, acelere a presa. Bom, então eu fico por aqui, vídeo parte 1 sobre Isaías. Próximo, já vamos para o vídeo parte 2. Valeu!